Olá, eu sou a aluna Damiane dos Santos Aires e vou apresentar um trabalho de pré-projeto sobre a nutrição e sua efetividade no aprendizado escolar, com o professor Vitor Hugo de Oliveira Henrique, da disciplina de Metodologia de Pesquisa em Educação 1, em Cáceres, Mato Grosso. Problematização. É na fase da primeira infância que temos o primordial momento de introdução da boa alimentação. Uma alimentação adequada é essencial para uma boa formação cognitiva e o desenvolvimento da criança. A cognição são processos mentais envolvidos na obtenção do conhecimento, compreensão, atenção, percepção, processamento, memória, decisão e execução para resolver os problemas. São as funções cerebrais responsáveis pelo planejamento, pela imaginação, linguagem, comunicação, percepção do ambiente, da natureza e da cultura humana. É através dessas percepções que a criança vai ter o seu desenvolvimento e poderá abrir a sua cognição. Entretanto, 6,5 milhões de crianças menores de 5 anos do país vivem em domicílios com algum grau de insegurança alimentar, ou passam fome, ou sob subnutrição ou desnutrição. A nutrição não adequada causa profundo impacto no desenvolvimento das estruturas da função cerebral. A maturação do sistema nervoso depende de uma alimentação adequada. De acordo com o neurocientista Serfati, o período crítico do desenvolvimento é um período que vai do nascimento até os 5 a 7 anos de idade. Durante esse período, as sinapses amadurecem e são formados os circuitos neuronais da criança. Assim, se a criança não tiver alimentação adequada, pode ocorrer atraso na fala, apatia, a baixa interação social. A fome ocorre quando há insuficiência alimentar e o indivíduo não consome diariamente os alimentos para obtenção de energia suficiente para suprir a necessidade do seu corpo e conseguir desempenhar suas atividades. Diante disso, observa-se que os alunos com fome ficam desmotivados e apresentam agressividade com colegas e professores. No cenário da pandemia mundial, essa situação piorou. Muitos dos pais das crianças encontram-se desempregados e sofrendo com a alta inflação, tendo menor poder de compra. E muitas vezes as crianças vão para a escola sem alimentação e só conseguem comer na escola. Além disso, quando ocorre a alimentação em casa, há baixo consumo de frutas, verduras e legumes. E são desses alimentos que são tiradas as vitaminas, as fibras e os sais minerais essenciais ao bom desenvolvimento da criança. A ingestão desses alimentos também é protetor de doenças, que reforçam o sistema imunológico. Outras doenças também estão ligadas à desnutrição, como doenças alérgicas, que podem acarretar em processo inflamatório e asma. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, tem como princípio que a alimentação escolar conta com um cardápio desenvolvido por nutricionistas. As escolas recebem os nutrientes adequados para atender às necessidades das crianças. De acordo com o PNAE, eles identificam os alunos com necessidades nutricionais específicas, como os alunos que têm alergia. Planeja e aplica testes de aceitabilidade do cardápio.
elabora e implanta cardápio de acordo com a região, oferecendo alimentos regionais às crianças. E interagem com agricultores e empreendedores familiares regionais para a compra desses alimentos, pois o alimento é pedagógico para a educação alimentar e nutricional das crianças. Justificativa. Levamos em consideração nesse trabalho a importância da alimentação correta dos alunos na escola. Colocamos reflexões como é importante a alimentação correta para o aprendizado infantil, como que o alimento interfere no aprendizado e nas relações cognitivas da criança. Com a má alimentação, podem aparecer problemas como cansaço frequente, dificuldade de concentração e dificuldade de manutenção de foco na hora de aprender e estudar. Cabe ressaltar que o rendimento escolar da criança está diretamente relacionado com a sua alimentação. Crianças com carências nutricionais específicas, como anemia e hipovitaminose A, apresentam dificuldades de concentração, comprometendo seu desenvolvimento e sua aprendizagem. A escola tem um importante papel na base alimentar infantil. São nesses primeiros anos de vida que a criança aprende do que ela gosta e do que ela não gosta. A escola tem a obrigação de fornecer alimentos baseados em recomendações nutricionais, para que o aluno tenha oportunidade de aprender que elementos como a má dieta afetam o seu desenvolvimento. E de acordo com o PENAI tem por objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e oferecer refeições que cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo. A alimentação inadequada nesse princípio da vida pode acarretar problemas nutricionais e psicológicos na fase adulta. É de suma importância que onde a criança passe a maior parte do seu dia tenha um comprometimento com uma alimentação adequada. A escola ensina o aluno de vários aspectos. E trazendo o hábito da boa alimentação, o estudante pode levar isso para casa também, contemplando também a sua família e a sua comunidade. O baixo consumo de frutas e hortaliças está associado ao maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer. Nesse sentido, vale ressaltar novamente que o papel da alimentação escolar deve ser o de propor estratégias para auxiliar no combate dessas enfermidades, uma vez que a escola desempenha papel fundamental na formação do hábito de vida dos estudantes. Creches e escolas são espaços privilegiados para ampliar o acesso à informação sobre saúde e nutrição, bem como para a construção de habilidades e competências fundamentais como autonomia e capacidade decisória das crianças. As crianças devem saber administrar situações de conflito, desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento crítico e criativo. As escolas e creches devem possibilitar o acesso irrestrito e variado de crianças e adolescentes aos alimentos, permitindo o seu crescimento e desenvolvimento psicomotor. O programa do governo para a alimentação é fundamental,
Há alunos que não têm uma refeição em casa, eles dependem exclusivamente da escola. Porém, mesmo constando no PNAE como base do projeto a alimentação nutricional correta, o que chega nas escolas, muitas das vezes, não é adequado ao que a criança necessita. Em um trabalho desenvolvido em Lusiana, Paraná, que avalia a qualidade nutritiva do cardápio que é servido pelo PNAE, tiveram como resultados que a adequação em relação à energia atingiu no máximo 80% para macronutrientes e apenas a proteína foi afetada em quantidade suficiente. Os demais, carboidratos e lipídios, não ultrapassou 80% no que se refere aos micronutrientes. A vitamina C atingiu a adequação de 117%. Portanto, a vitamina A teve apenas 78%. Valor não adequados e os minerais de ferro e cálcio tiveram valores entre 83% e 18%, respectivamente, inadequado. Portanto, justificando o trabalho e o estudo, os alimentos estão inadequados, muitas das vezes, mesmo tendo base o PNAE, que diz o contrário, que a criança tem que ter os nutrientes adequados para a sua fase escolar. Objetivo. O objetivo geral: identificar e analisar a nutrição de duas salas de aulas diferentes em duas escolas diferentes de Cáceres, Mato Grosso, com comportamento nutricional diferente. Objetivos específicos: identificar e analisar as práticas nutricionais ofertadas e a contribuição da alimentação adequada e da não adequada ao aprendizado dos alunos da educação infantil, de duas salas de aulas diferentes e de escolas diferentes do município de Cáceres, Mato Grosso. Identificar e analisar duas turmas de escolas diferentes. Uma das escolas na condição correta da dieta do PNAE e a outra não, para os estudos das consequências no ensino-aprendizagem. Fundamentação teórica. Toda criança precisa ter acesso aos nutrientes essenciais para sua fase de crescimento. São esses elementos que participam da maturação óssea, do desenvolvimento motor, garante a imunidade, concentração, memória e aprendizado. Nos alimentos, encontramos tudo aquilo que o nosso corpo necessita para a obtenção de energia. Os nutrientes e materiais de construção de novas células de reparo e de componentes celulares, para prevenção contra várias doenças. O valor nutritivo de cada alimento é de suma importância na hora de se compor uma dieta, assim como a qualidade do alimento. Com esses nutrientes que o corpo produzirá energia para as funções vitais do corpo da criança. Convém destacar a importância do jejum, que é a principal refeição, que deve contribuir com 20 a 25% da ingestão diária total de energia. Para uma dieta equilibrada, deve contemplar vários grupos nutricionais, com os alimentos como carne, leites, derivados, frutas, legumes, verduras e cereais. A dieta deve incluir alimentos que disponibilizem, além de energia, em quantidades e proporções equilibradas e suficiente,
Uma alimentação saudável deve conter água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais. E deve-se dar atenção ao consumo abundante de alimentos in natura, como fruta, legumes, verduras, grãos integrais, leguminosas, sementes e castanhas. As crianças devem ingerir uma certa quantidade de calorias diárias desses alimentos para uma alimentação saudável. Cada alimento tem uma caloria e uma necessidade energética por dia da criança. Como, por exemplo, no grupo de frutas, deve ser oferecido a uma criança de 4 a 8 anos 3 porções de 35 kg. No grupo de verduras e legumes, devem ser oferecidas 3 porções de 15 kg. Nos alimentos, são encontrados os nutrientes responsáveis pelo crescimento e maturação dos tecidos. Sendo assim, o corpo necessita dos grupos básicos de componentes para proporcionar energia ao corpo, como as proteínas, que são os elementos construtores e renovadores de célula, os carboidratos, que são a principal fonte de energia do corpo, as gorduras ou os ácidos graxos, que eles são energéticos e vinculam algumas vitaminas, por sua vez, as vitaminas, que auxiliam no metabolismo celular e desencadeiam reações químicas para absorção dos nutrientes, os sais minerais, que também são reguladores e essenciais ao bom funcionamento do organismo. O grupo de alimento, sai desse grupo de alimento alguns nutrientes. Por exemplo, o leite, o queijo e o iogurte proporcionam ao corpo proteínas, vitamina A, vitamina D, vitamina B2 e cálcio. Os óleos e gorduras proporcionam ao corpo lipídios, vitamina E e vitamina K. A subnutrição é o consumo insuficiente de nutrientes que o corpo necessita, ou pouco ou nenhum consumo de alimentos que são fontes vitais de minerais, vitaminas e energia. O que ocorre é que há uma grande interferência nos hormônios e no desenvolvimento infantil com a falta desses nutrientes, acarretando em baixa estatura, infecções, e as principais alterações hormonais envolvem o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e o eixo hipotálamo, hipófise gonadal, os hormônios da tireoide e pancreáticos e o eixo de crescimento. Já na deficiência de ferro, causa elevação da morbimortalidade, o déficit no desenvolvimento motor e neurofisiológico, afetando o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Na parte imunológica, afeta a resposta adaptativa e inata da criança. A deficiência de zinco causa redução na produção de algumas citocinas, importantes para o sistema imunológico, e a redução na produção de imunoglobulinas, que reduzem a resposta vascular do trato gastrointestinal. Já com déficit da vitamina A, ocorre a redução da produção de anticorpos contra certas bactérias e antígenos proteicos. Com a carência dessa vitamina, as crianças apresentam a dificuldade de concentração, a qual compromete seu desenvolvimento e sua aprendizagem.
Procedimentos metodológicos. O trabalho consiste em uma pesquisa de natureza quantitativa que analisará a nutrição de duas escolas de turmas da mesma fase de ensino infantil. Uma escola que utilize a dieta do PENAI e uma outra que não utilize essa dieta. O estudo tem como consequência realizar o que a nutrição interfere no ensino-aprendizado da criança. As duas escolas serão do município de Cáceres. Na primeira etapa, será feito um levantamento bibliográfico para investigar e aprofundar leituras e pesquisas em artigos científicos, livros, em todo documento que possa constar leituras e obras sobre o assunto, a fim de embasamento teórico para o estudo. Na segunda etapa, será feito o levantamento das escolas que poderão participar do estudo, de acordo com o requisito da participação no PENAI. Vamos ter conversa com a coordenação pedagógica da escola para demonstrar a importância do projeto e seus benefícios. A terceira etapa vai ser a análise da qualidade da alimentação ofertada, se elas estão nos padrões a serem oferecidos às crianças, de acordo com a idade ou não, como funciona a distribuição da alimentação e como vem sendo distribuído ao longo dos meses essa mesma alimentação. Se a alimentação muda, se é a mesma e se ela está nos padrões do PENAI. E ver alunos que só fazem, se há alunos que só fazem as refeições diárias na escola. Na quarta etapa, iremos fazer a elaboração da dinâmica e seleção dos jogos lúdicos a serem ofertados às crianças como um sistema avaliativo da cognição e aprendizado. Através desses jogos, faremos o levantamento se a criança está tendo um bom aprendizado ou não. Na quinta fase, teremos a coleta de dados. E os dados serão coletados através da oferta de jogos lúdicos para as crianças, para medir a sua capacidade cognitiva e de aprendizado. A sexta etapa vai ser a sistematização e análise dos dados. A sétima etapa, elaboração da monografia e apresentação. Cronograma. O cronograma do projeto consiste em execução de atividades. Será feito na quarta esfera: definição do problema de pesquisa, definição dos instrumentos de pesquisa, elaboração do pré-projeto, definição do orientador, levantamento bibliográfico e estudo das bibliografias. Na quinta esfera, será feito também o estudo das bibliografias, a construção do referencial teórico e a elaboração dos instrumentos de pesquisa. Na sexta esfera, será feito a coleta de dados, análise de resultados e a sistematização. Na sétima esfera, será feito a elaboração da introdução, considerações e resumo, entrega da versão final da monografia e defesa final do seminário. Chego ao final dessa apresentação mostrando as referências bibliográficas. Algumas delas estão aqui e outras estão no final do pré-projeto. Agradeço a atenção. Obrigada.